I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Olá, irmãos, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. É uma grande alegria para nós iniciarmos mais uma vez o programa Assim Está Escrito. E nessa oportunidade está junto comigo aqui meu precioso irmão Efraim. Deus abençoe, irmão Efraim, uma ótima noite. Olá, irmão Adelso, Deus abençoe o senhor. Boa noite, Deus abençoe os irmãos que estão em casa acompanhando. Sempre um prazer, né? Amém. Sentar em torno da palavra e falar dela. Amém. Deus abençoe. Meditar na palavra é, sem sombra de dúvida, a maior necessidade que nós temos, né? Nós falávamos como nós estamos vivendo em tempo de imediatismo, como as pessoas querem tudo muito rápido, né? As respostas devem ser rápidas, a comida deve ser comida rápida, as tecnologias avançam, precisa-se avançar rapidamente, então tudo tem que ser muito rápido, né? E nesse tempo de imediatismo, surgem muitos envolvimentos e acaba que esse envolvimento tira das pessoas a coisa mais importante, que é a palavra. E para ler a palavra, nós sabemos que não se lê a palavra, como diriam, né, numa tacada só. Você precisa se assentar, ler um pouco, anotar alguma coisa. Isso gasta tempo, né? Você precisa estar focado naquilo que você está lendo. E meio que as pessoas não querem algo que ocupe muito o seu tempo, ainda que esse algo, já que nós estamos nos referindo da palavra, ainda que esse algo seja o algo mais importante que há para a vida daquela pessoa. Existem tantas e tantas coisas com que se envolver, que ocupa o tempo, mas sem trazer benefícios. É apenas ocupando o tempo com risadas e com tantas coisas que não são importantes, né? E, além disso, ainda trazem certos prejuízos para aqueles que se envolvem desta maneira, né? Bem, irmãos, para nossa meditação nesta noite, nós vamos tomar a escritura em Isaías, no capítulo 6. Ontem eu estava falando sobre a importância de se atentar à advertência de Deus. A advertência de Deus não é uma advertência dada por alguém que faz aquilo apenas para ver alguém humilhado e ali meio envergonhado diante das pessoas. Muito pelo contrário. A advertência de Deus, ela nos é dada exatamente para nos livrar da vergonha maior, que é, evidentemente, ser alcançado pelo pecado. Não há vergonha maior do que alguém ser alcançado pelo pecado, né? E, para que se dê atenção a essa advertência de Deus, e quando nós falamos de advertência de Deus, muito embora ontem a minha mensagem ficou muito conectada com a questão de até
conselhos que são dados para as pessoas no sentido até natural, né, das nossas vidas, mas nós queremos tratar, ainda que meio que conectados com a mensagem de ontem, mas nós avançarmos para um patamar mais alto de ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho de Deus, ouvir a advertência de Deus, mas no sentido dos acontecimentos espirituais, do cumprimento das promessas de Deus para os nossos dias, e que para se ouvir esses conselhos e advertências de Deus é necessário reconhecer a nossa pequenez. Exatamente. Eu gostei muito dessa insistência do irmão Brana nessa pequenez. Pessoa que se acha grande demais, ela não dá conta de ouvir alguém ensinando para ela, porque ele se sente grande o suficiente para ensinar e não consegue aprender de ninguém. Então, a escritura que nós vamos tomar é Isaías capítulo 6. Verso 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito que o seguia enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Nós temos algo dentro desse versículo que nos é importante. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Está vendo o reconhecimento de Isaías quanto à pequenez dele? Exatamente. Isso é nada, não precisa. Não. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os meus lábios, e os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A escritura, ela é uma escritura muito didática, né? Dá para nós vermos dentro dessa escritura como que todo aquele acontecimento ali diante de um profeta que era Isaías, fez com que Isaías reconhecesse Exatamente. que ele não era, vamos dizer assim, alguém que podia rejeitar a presença de Deus. Exatamente. Ele entendeu que ele necessitava dessa presença de Deus, mas que ele, por si só, não era digno de receber isso. Então, essa brasa viva que lhe toca os lábios o purifica e expia seus pecados. Então, depois que ele recebe, né, essa expiação, então ele pode dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim, diante da pergunta de Deus,
dizendo: a quem enviarei eu? Mas a aproximação dele, irmão Efraim e irmãos, é o que nos chama muito a atenção, porque não se pode aproximar de Deus e ser recebido por Deus sem que haja humildade, reverência e ação. Estas três coisas são extremamente importantes. O profeta Imumbrana diz numa mensagem que a igreja de Deus ela não é uma igreja parada, né? A igreja de Deus ela está em ação, em movimento constante. Claro, uma pessoa parada, ela atrofia. Exatamente. Ela vai ficar ali meio que atrofiando mesmo, né? Ela vai perdendo forças por estar parada. Agora, aproximar de Deus é necessário que tenha essa humildade. Já que nós estamos falando de ouvir a voz de Deus, já começa com essa característica muito própria do mundo, que é falta de humildade. Exatamente. É falta de reconhecer o estado em que está. Isso é o que faz muitas vezes as pessoas não conseguirem reconhecer e enxergar aquilo que Deus está fazendo, pela falta de humildade, né? Exatamente. Tem até uma expressão, né, irmão, das que a gente ouve, as pessoas dizem assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Sim. E é justamente isso aqui. Eu fiquei, enquanto o senhor estava lendo a Bíblia, fiquei pensando aqui, Isaías, se ele não tivesse essa característica nele, né, de humildade, ele sairia e falaria assim: gente, você tem que ver o que eu vi. Olha, você tem que ver os querubins ele como poderia era. se jactanciar, né? Exatamente. Quando ele viu aquilo, ele falou assim: rapaz, eu sou um homem digno. Eu preciso de socorro. Sim. A ação dele diante de algo grande que ele estava vendo lhe fez reconhecer a sua pequenez. Exatamente. É interessante isso. O profeta Imumbrana, aí num dos parágrafos que o senhor tem, eu achei isso muito grande, irmão Efraim. Podemos ler aqui. Porque essa é uma característica que precisa existir em nós, muito embora nos dias que nós estamos vivendo, tem se criado nas pessoas uma falsa ideia de que ela pode confiar em si mesma. No sentido que nós estamos trabalhando, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nossa capacidade, nossa habilidade, pensar que nós somos capazes de vencer as nossas próprias batalhas, vencer os nossos pecados, não há capacidade em nós para vencer isso. Exatamente. Né? Muito embora isso seja pregado nos dias que nós estamos vivendo. Exatamente. É que o Imumbrana toma essa mensagem de influência, né? Sim. É o parágrafo 111 e o 114. O Imumbrana diz assim: seja consciente de sua pequenez. Que coisa. Ou seja, tenha ciência que você é pequeno. Sim. Né? Sim. Você não é nada. Você não é nada. Aí o Imumbrana vai e fala, toma aqui o parágrafo 114, ele diz assim: Deus pode dispensar você. Ele pode dispensar a mim. Que coisa. Porém, nós não podemos dispensá-lo. Que coisa. Não podemos dispensá-lo. Nós temos que tê-lo, pois ele é vida. E ele somente. Não conhecer seu livro, não conhecer isso, ou conhecer aquilo. Ou conhecer o credo. Porém, conhecer a ele é vida. Que coisa. Conhecê-lo como a pessoa, Cristo em você, a palavra feito carne, aquilo é conhecê-lo. Quando você e ele se tornam um, como eu disse na última noite, um super sinal. Ele tem que entrar em você. Deus e o homem deve ser um. Você é consciente de sua pequenez. Olha que coisa. O homem deve ser consciente
da sua pequenez. Isso é humildade. É reconhecer que, é claro, volto a dizer, os dias em que nós estamos vivendo são dias em que a mente das pessoas está sendo trabalhada para que ela se encha de autoconfiança. Claro, se nós olharmos no âmbito natural das coisas, isso se faz necessário. Se a pessoa vai fazer um trabalho, ela precisa ter confiança em si mesma, Com certeza. de que ela tem um conhecimento, ela tem uma capacidade acerca daquilo. Então, ela vai operar aquilo com confiança. Ela precisa ter essa confiança em si mesma para operar aquilo que ela precisa. Mas nós estamos trabalhando no sentido espiritual. O que nós damos conta de vencer por nós mesmos? Muitas pessoas nós vemos que têm dificuldade até mesmo de entregar nas mãos de Deus as dificuldades que ela enfrenta. Exatamente. Render nas mãos de Deus para que Deus possa dar a ela a capacidade de vencer. Essa falta de reconhecimento, ela pode vir por muitas razões. Pode vir porque aquela pessoa, às vezes, está em uma condição de turbulência tão grande que os barulhos ao seu redor são tão altos que as vozes na sua mente são tão densas, né? Ou seja, existem tantas vozes, tantos barulhos, tantos gritos, tantos movimentos, que ela não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Exatamente. E não ouvindo a voz de Deus, evidentemente, acaba que essa pessoa não consegue ouvir o direcionamento de Deus, o conselho de Deus. Ela está, o senhor estava falando de guerras, né? Uhum. As guerras, elas são assim. Pensa em quão aflitas ficam as pessoas, quão tensas ficam as pessoas em um país onde há guerra. E vamos trazer isso para mais perto, em uma cidade onde há guerra. Uhum. Vamos trazer ainda para mais perto, em um bairro que está sendo atacado por bombardeios de mísseis e soldados passando pelas ruas. Ora, essa pessoa, ela está num estado que a enlouquece. Ela não consegue ouvir. Existe uma histeria ali. Então, ela acaba sendo bloqueada, quem sabe, até para ouvir uma voz que está chamando aquela pessoa para sair do meio daquele barulho todo. Exatamente. Ela tenta escapar, mas de uma forma meio atabalhoada, e aquela correria, aquela coisa, ela está tentando escapar. Mas há tanto barulho, tanto tiro, né, e tanta coisa, que aquela pessoa meio que perde a razão, ela perde o seu norte. Exatamente. Ela não consegue encontrar uma saída. Agora, a falta de humildade é outra coisa que tira da pessoa a capacidade de ouvir a voz de Deus. Exatamente. Porque aquela pessoa, ela se enche de jactância, Exatamente. né? Ela enche-se de si mesma, Uhum. né? De ousadia. Que pessoa ousada pensar que não precisa de Deus, né? Exatamente. Como o senhor leu aí, ora, eu posso dispensar a Deus? Podemos. Dizer, não preciso do senhor, Não podemos. obrigado, né? Pode deixar que eu mesmo, que coisa educadinha, né? Eu não preciso do senhor, não. Muito obrigado, viu? Ora, quem é esse louco que pensa que não precisa de Deus? Nós podemos ver isso na característica da era. Sim, claro. Né? Estamos cheios de tudo, não temos falta de nada e as pessoas estão loucas. Uhum. Né? Nós estamos vendo o mundo do jeito que vive, as pessoas do jeito que vivem. As igrejas perderam completamente a humildade, a reverência com relação à palavra, justamente por causa dessa jactância. Mombrana fala assim, as pessoas elas tomarão para si tanto conhecimento, se tornarão tão grandes, que Meu elas Deus. iriam ignorar a palavra. E é o que nós estamos vendo. Sim. E quando Mombrana
adverte, traz essa advertência, não que ele estava sentenciando as igrejas ou o individual, ele estava mostrando que aquele caminho levaria Sim. a algo ruim. E, Né? de certo modo, acaba sendo uma sentença. Exatamente. Porque se você coloca dois caminhos para serem escolhidos, ou se você adverte, né, sendo assim uma escolha, se você adverte alguém acerca dos perigos de um Exatamente. caminho e que aquele caminho não deve ser trilhado, ali haverão problemas e tantas coisas, e você diz, vá por esse caminho. Ora, no momento que aquela pessoa escolhe o caminho, que ela foi advertida a não entrar nele, Entrou em juízo. isso já é uma sentença. Exatamente. Porque é exatamente isso, né? A desobediência à voz de Deus, à direção que Deus nos dá, é isso. É graça e juízo sendo Isso. colocado diante de nós. À medida que se rejeita a graça, a sentença que se tem Né? é ser alcançado pelo juízo. Exatamente. A gente Né? pode até lembrar do jovem rico. Sim, sim. Né? Bom, chega a dizer, ele foi para o inferno amado por Que Deus. oportunidade aquele homem teve? Exatamente. Diante da graça, Meu Deus. diante do amor, diante do perdão, diante do cordeiro, diante da palavra feita carne, e ainda assim não foi humilde o suficiente para reconhecer a sua pequenez. Olha, irmão Efraim e irmãos preciosos. Profeta Irmão Brana, na mensagem A Era de Filadélfia, o irmão Brana, ele dá aqui uma advertência final para a era. O irmão Brana diz assim, ó, Apocalipse capítulo 3, verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com esta mesma advertência. Ficou muito forte no meu coração, eu sigo a leitura, mas ficou muito forte no meu coração Provérbios capítulo 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, e esse endurecer a cerviz faz referência a uma pessoa inflexível, Exatamente. a uma pessoa que não se curva, a uma pessoa que não se prostra diante de Deus, e prostrar-se é reconhecimento, é humildade. Exatamente. Como é que eu vou me prostrar diante de alguém que eu não recebo como domínio para a minha vida? Então, esse que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será destruído sem que haja remédio. Ora, isso é muito sério. A pessoa ser alcançada de uma condição irremediável, não tem solução para ela, isso é algo triste, é muito triste. Então, o irmão Brana segue dizendo assim, ó, cada era termina com esta mesma advertência. Qual advertência? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é algo grande. Por quê? Todo mundo tem ouvido, né? Todo mundo escuta. Mas aqui é onde o irmão Brana nos leva a entender que nós precisamos sair de uma condição, como eu disse, a condição dos burburinhos, das guerras, das confusões, do meio da Laodiceia, né? Da loucura que há no tempo que nós vivemos, e ser colocados num lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Mas mesmo no barulho da Laodiceia, a gente precisa ouvir a primeira voz. Sai dela, povo meu. Isso aí. Essa voz que nos chama a sair dessa era de confusão, dessa era de jactância, desta era de cegueira, é a voz que vai nos colocar no lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Então, o irmão Brana segue dizendo assim, ó, então, cada era termina com a mesma advertência.
é o constante apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor. Nesta era, o apelo é ainda mais insistente do que nas eras anteriores, porque nesta era, a vinda do Senhor verdadeiramente se aproxima. Talvez pudesse surgir a pergunta: se há outra era além desta, por que a urgência? A resposta está nisto: a última era será uma era curta. Veja que ele está fazendo referência à era de Filadélfia, e aí por isso ele disse, alguém perguntou, mas não tem mais uma era depois dessa era? Aí ele diz, esta última era será uma era curta. Só me localizar aqui. Assim, esta última era será uma era curta. Ora, se há... sim, agora eu me encontrei de fato. A última era será uma era curta, uma rápida obra de consumação. Não é normal a gente falar constantemente, nossa, como o tempo está passando rápido. Uhum. Nós todos temos essa sensação nos nossos afazeres. Você começa a fazer uma coisa e você se envolve com aquilo, quando pensa que não, o tempo passou, o dia acabou. Verdade. Irmãos, os anos estão acabando rápido. Uhum. Por isso, Mombrando está dizendo, é uma era de consumação rápida, uma obra rápida de consumação. E não somente isto é assim, mas deve-se sempre lembrar que os olhos de Deus, o tempo, que aos olhos de Deus, o tempo é tão passageiro, sim, 1000 anos são apenas um dia. E se ele vem dentro de algumas horas do modo como ele vê o tempo, então seguramente ele deve nos advertir com toda a urgência e sua voz deve continuamente soar em nossos corações para estarmos preparados para a sua vinda. Então a advertência de Deus não é para envergonhar ninguém, não é para deixar ninguém mal diante dos outros. A voz de Deus é para nos deixar preparados para a sua vinda. Há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades clamando por atenção, porém, nunca haverá uma voz tão importante e tão merecedora da atenção como a voz do Espírito. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir a voz de Deus é a mais importante das tarefas que nós temos. Tudo que nós temos que realizar é mediante o ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvimos a voz de Deus, vamos dizer, se nos envolvemos com os barulhos, com as agitações, com as guerras, com os problemas que são próprios do dia que nós vivemos, nós acabamos ficando sem condição de ouvir a voz de Deus falando conosco. E é tão importante essa capacidade de ouvir de Deus, porque nós estamos vivendo uma era da informação, né? Sim, sim. Existe informações de todas as formas, de todas as maneiras, mas Deus permanece com sua palavra. Sim. Foi o senhor ontem, o senhor estava pregando, o senhor falou acerca do profeta, que tinha recebido de Deus uma mensagem, aí depois surge um outro profeta mais velho falando que também era um homem de Deus. Eu fiquei pensando na ação daquele profeta primeiro, que havia recebido a mensagem. Falei assim, se ele tivesse parado 1 minuto para pensar, Deus uma hora falava com ele diretamente, e depois Deus passou a mandar recado. Ora, alguma coisa de muito sério aconteceu, vamos dizer, em 2 nuances, né? Primeiro, que se ele precisava de ouvir um recado de Deus,
Isso era triste porque um homem que ouviu Deus falando com ele direto, agora Deus já não falava com ele, isso é um grande problema. Exatamente. Do outro lado, se esse homem não percebe que uma voz que está dizendo para ele algo contrário ao que Deus disse para ele, Exatamente. e ele não conseguir captar que aquilo é uma voz de engano, Exatamente. ele está também em uma condição muito triste, né? Eu fiquei pensando naquele profeta. Se ele tivesse falado assim, peraí, eu estou obedecendo a Deus, fazendo aquilo que ele me mandou, Sim, e agora me vem um recado, bom, ele falaria comigo, porque eu não Claro. quebrei a sua palavra. Aí, irmão Adelson, me veio um pensamento assim, reconhecer quem nós somos diante daquilo que Deus tem nos dado, nos livra de ouvir vozes claro, laterais. claro, claro. Nos livra. Deus, quando Ele nos chama para fora, irmão Efraim, e nós captamos essa voz de Deus nos chamando, como Ele clama, sai dela, povo meu. Ouvir essa voz já traz para nós uma revelação de quem nós somos. Sim, sim. Então nós estamos ouvindo a voz de Deus, isso significa que você não é um laodiceiano. Com certeza. Né? Porque o laodiceiano é cheio de si mesmo, é cheio vamos dizer assim, de aparentes riquezas, porque é uma falsa riqueza. Ele está confiado naquilo, então ele não ouve a voz de Deus de maneira alguma. Seus ouvidos estão tapados, seus olhos estão cegados, eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Se você ouviu a voz de Deus, não tem aqui dentro uma revelação mostrando para você quem você é. Exato. E isso é Exatamente. extremamente importante, como o senhor disse. Importantíssimo. Porque a voz de Deus, ela nos posiciona. Sim. Ela nos coloca em uma condição de ter ousadia. Ó. Ela não nos dá jactância, Sim. mas nos dá ousadia. Sim. Né? Porque a Bíblia tem promessas riquíssimas. Ó. Eu uma vez estava meditando sobre as promessas que Deus faz a alguém, a uma pessoa, a um eleito. E aquelas promessas, Modelos, eu entendi perfeitamente quando o irmão Brana e até o nosso pastor Vanderlei Pereira de Lemos dizia várias vezes, gente, entenda que não é há muitas vezes que se coloca o nome no caderno para pedir algo. Mas quando você entende quem você é pela palavra, né, te posiciona pela palavra, Deus te dá a chave Isso. para destravar aquilo. Isso, sim. E a chave não é vamos usar aqui, da minha esposa. Ela é minha, Sim. porque é pessoal. Sim. É um posicionamento pessoal. E essa capacidade de ouvir somente esta voz, que é de Deus, te dá autoridade sobre qualquer coisa que se levante contra um filho de Deus. Exatamente. Né? Que é contra a palavra de Deus. Por isso que nesta hora é muito, muito importante nós entender a nossa pequenez, Sim. mas entender a ousadia que Deus nos deu. Sim. A pequenez, ela está relacionada à nossa própria capacidade. Exatamente. A ousadia, ela nos é dada quando nós nos revestimos Isto. da presença de Deus. Isso aí. E isso é algo maravilhoso, porque o mundo está tentando colocar nas pessoas um entendimento de que compreendam o que eu estou dizendo. Não é que nós tenhamos que ser pessoas sem confiança, não é nada disso. Eu estou dizendo assim, o mundo está inserindo nas pessoas um entendimento de que elas podem confiar em si mesmas, e isto faz com que as pessoas levem esse entendimento para o âmbito espiritual também. Se você vai trabalhar numa empresa, se você vai fazer uma prova, você precisa confiar que aquilo que você estudou, enfim, nas coisas naturais, sim, você precisa ter confiança na sua capacidade. Você não pode ficar trêmulo quando você vai fazer ali, vamos dizer, você vai numa entrevista de emprego e aí você treme e você não consegue falar o que precisa falar. Você precisa ter confiança para falar, porque isso é importante para a questão natural. Claro que sim.
Mas nós não podemos nos revestir desta confiança de si mesmo, ou vamos dizer, de nós mesmos, para nos aproximar de Deus. Exatamente. Porque é necessário humildade para. Exatamente. Isso foi o que Isaías entendeu. Exatamente. Isaías captou isso. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Exatamente. Eu tô perdido. Olha, o homem chegou diante de Deus deprimido. Isso não é um homem deprimido. Isso é um homem que entendeu a condição dele diante de Deus. Perfeito. E entendeu Perfeito. a condição de humano, a nossa pequenez diante de Deus. Ora, irmãos, então Deus pode nos tocar com a brasa viva, purificando os nossos pecados e tirando de nós essa impureza. Exatamente. Tirou a impureza, ele nos reveste com o Espírito dele. E quando ele nos reveste do Espírito dele, aí entra essa ousadia. Ousadia. Porque não é uma ousadia minha mesma, não é uma capacidade minha, mas é o revestimento. É por isso que ouvir a voz de Deus é importante. Importantíssimo. Porque é onde ele quer nos colocar. Exatamente. E a única capaz de ouvir essa voz de Deus, É a noiva. nos dias em que nós estamos vivendo, é a noiva. É a noiva. Não há ninguém que consegue ouvir a voz. Nós falávamos ali do rapaz de Chicago, né? Aquela moça ouviu uma promessa de Deus. A noiva tem uma promessa dada por Deus para ela. Ora, se ela tem uma promessa e ela guarda, o que aquele profeta não fez. Exatamente. Aquele profeta tinha uma palavra de Deus que tinha sido dada, mas ele não guardou a palavra. Exatamente. Ele não guardou a palavra e ele foi surpreendido por um enganador. Exato. O enganador veio e tirou ele, né? Tirou dele a possibilidade de ser abençoado por Deus. Porque se ele permanecesse em obediência, claro que Deus o abençoaria em um determinado momento. Como ele recuou e deu ouvidos a uma voz de engano, agora a noiva, como aquela moça, irmãos, pensemos no coração daquela moça que tinha guardado no coração dela a promessa de que ele viria. Ela contou os dias. Contou. Ela se preparou. Ela não ficou ali meio que negligente. Ele me falou, mas olha que quando ele chegou, ela reconheceu a pequenez dela. Reconheceu. Ela falou, não, eu sou só uma aqui. prima órfã, sou só uma Lavadora de empregada, eu que pratos. cuido da limpeza, Lavadora de do serviço pratos. sujo da casa. Aí ele falou assim, não, mas eu estou procurando pessoa com sua característica. Como que isso é grande? Que coisa. Isso é muito grande. coisa. A menina, né? Outrora, lavadora de prato, excluída de tudo. Mas aquela simplicidade de... Se ela fosse revoltada, Deus, sim. Se ela fosse uma menina revoltada com a situação que ela estava ali, quando aquele homem chegasse perto dela, ela brigava com ele. Sim. Mas olha aqui, mais um. Mas, no entanto, ela disse, não, eu só sou uma aqui que lava os pratos e tudo. E aquilo trouxe para ela condição de casar com um homem mais importante. Moça, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, esse é o diálogo de Jesus com uma igreja. Então observe isso. Jesus chegando diante de nós, aí nós agirmos como Laodiceia, cheia de jactância. Vamos nos enfeitar, né? Vamos dançar para chamar a atenção. Ele não está procurando danças. Ele não está procurando mulheres regateiras, né? Como as que eram aquelas jovens. Ele saiu porque ele estava entojado daquele comportamento. Aquelas mulheres oferecidas. Ele não queria aquilo. Ele saiu no caso de Jesus, ele foi expulso da era, né? Ele foi deixado de fora, ele foi excluído da era e ele chamou a igreja para um diálogo. Olha, eu tenho
um lar. Que convite. Eu vou preparar lugar. Ele fez uma Deus. promessa para nós. Eu vou vir para buscá-lo. Eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. Então ele nos fez uma promessa de que ele nos tiraria dessa condição. Isso. Como aquele homem prometeu para aquela moça, você não vai ser mais uma empregada, não. Você vai ser vamos dizer, a chefe, né? Exatamente. Na minha casa você vai dar o comando. Ora, irmãos, Rapaz, que não coisa. é essa a promessa que nós temos dada Maravilhosa. por Deus. É. Entendem isso? A promessa que Deus nos fez é que a noiva, ela falaria a Isso. palavra, Tem um assim, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra, então ela falaria a palavra e ele cumpriria. Exatamente. E é tão interessante. A mensagem, a palavra falada é a semente original. Eu não sei precisar se é a primeira parte ou a segunda parte. Sim, Mas eu sei que Mombrana diz algo que eu acho maravilhoso. sim. Ele fala assim que nesse tempo final, Deus daria para sua noiva a mente dele. Ó, isso é Deus grande. daria a mente dele. E essa mente de Cristo, ela blinda as vozes Ó, lateral. Ela Sim. blinda os espíritos que vêm para tentar impedir de que Deus faça algo grande na sua vida. uhum. Que o senhor falou aqui. Aí, se eu fico pensando assim, ouvindo isso, fico pensando assim, que nós possamos captar isso e colocar isso em prática. Suponhamos que tem alguém nessa hora que está nos ouvindo aqui que está com uma enfermidade. Se ele entender isso, meu Deus, manda essa enfermidade embora agora. Claro, claro. Estou com um sentimento de tristeza. Olha a palavra que Deus está nos dando que tira de nós esse sentimento de tristeza. Que Promessas. promessa carregada de alegria. Ó, com Por que certeza. ficar triste sendo detentor de uma promessa tão rica como essa? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Como que eu vou dar a atenção maior para uma enfermidade se eu tenho a promessa de um homem que não é um homem, vamos dizer assim, né? Não é um humano que pode falhar. Ele prometeu, ele vai cumprir sua palavra. Então, você tem a promessa dele colocada no seu coração. Aí a gente volta lá na moça. Exato. Pensa na sensação que ela teve quando ela ouviu os barulhos das rodas da carruagem se aproximando. Enquanto as outras, aquilo nada significava para elas. Exato. Um barulho de carruagem era mais uma carruagem Mais um passando naquela manhã de domingo. Elas não estavam preocupadas. Mas a moça, ela estava preparada. Tava. Ela estava contando as horas. Exatamente. Ela estava contando os dias. Ela disse, ele me falou que em 1 ano ele voltaria. Exatamente. Então, é hoje. Hoje está completando 1 ano que ele me fez a promessa. Então, daqui um pouco, ela ouve o barulho da carruagem. E o coração dela começa a acelerar. Ela começa a se sentir um tanto quanto eufórica. Exato. Olha, ele chegou, ele está vindo, ele vai cumprir sua promessa. Ora, aquela moça, não pensando 2 vezes, quando ele parou a carruagem, ela não chamou nem para tomar um café. Não, vamos embora. Exatamente. Vamos embora daqui. Essa é a expectativa que nós, como noiva de Jesus Cristo, e o irmão Brando diz, não apenas noiva, agora nós já estamos casados Isso. com Ele. A igreja já está casada com Jesus Cristo. Ele já nos tirou, então, desse lugar de confusão. Exatamente. Aí, irmãos, isso dá essa autoridade. Agora você pode se levantar e pode dizer a essa enfermidade, a essa tristeza, a esse problema que entrou na sua casa, você pode se levantar e dizer, Satanás, Isso. eu te ordeno que saia da Isso. minha casa. Isso.
Eu te ordeno que se retire do meu casamento. Eu te ordeno que tire as mãos do meu filho e da minha filha. Isso, exatamente. Eu te ordeno que tire as mãos do meu marido, da minha esposa. Exatamente. Por quê? Porque agora é uma ousadia não de mim mesmo. Dele. Não uma ousadia sua, mas uma ousadia porque agora nós entramos na presença de Deus, né? Exatamente. Isaías, né? É sim. Ó, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Quando o querubim toca no lábio dele e Deus pergunta assim, quem que eu posso ver? Ele vai, eu mesmo, Senhor. Eu mesmo, envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu estou pronto. Exato. É justamente isso aqui que a palavra está falando. Ah, que coisa. Para nós nessa noite. Para nós Sim, todos. Sim. Ó, Senhor, tem uma situação aqui em casa. Eu vou ligar. Não. Sou eu. Sim. Envia-me a mim, Senhor. Eu vou lá e vou falar a tua palavra e vai acontecer aqui. Esta palavra está fluindo através de mim. Exatamente. Então, aquela visão que Isaías viu, que o deixou aterrorizado e um tanto quanto preocupado. Oh, eu sou um pecador, eu estou perdido. Mas quando ele então é tocado por aquela brasa viva, aquele homem se levanta de uma maneira diferente. Exatamente. Ele se levanta disposto, né? Ele se levanta cheio de ousadia mesmo. Falou, não, Senhor, envia-me a mim. Agora eu tenho condição de ir para anunciar a tua palavra. É exatamente essa ousadia que Deus quer que esteja sobre nós. Por quê? Porque nós demos ouvidos Isso. à voz de Deus. Isso. Quando nós ouvimos Deus falando conosco, irmãos, Deus deseja nos posicionar, como o profeta Irmão Branham disse ali na mensagem A Era de Filadélfia. A advertência de Deus é para nos deixar preparados para o arrebatamento, Exatamente. para o rapto, né? Não, eu me lembrei de uma escritura que eu li, irmão Adelson, até foi uma meditação de uma pregação. E aí me veio dentro da meditação lá, né, Atos capítulo 4, quando eles prenderam, creio que Pedro. Uhum. E aí eles falaram com ele assim, olha, para de pregar o que vocês estão pregando. Para de anunciar o que vocês estão anunciando. E aí açoitaram eles, ameaçaram eles. Aí eles disseram assim, ó, no versículo 20, só para a gente ganhar tempo, isso aqui, assim, ele diz assim, ó, respondeu, porém, Pedro e João, e lhe disseram, julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Aí ele responde 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A partir de um momento que um cristão desce isso nele, pode prender, pode ameaçar ele, pode fazer o que for, e fala assim, gente, eu não consigo parar de falar da palavra, das promessas que eu recebi, daquilo que Deus me deu. Ele toma ousadia do que nós estamos falando aqui. Sim. E ele toma posse daquilo que é dele. E nesse tempo que nós estamos vivendo no mundo da manipulação. Né? As pessoas têm sido manipuladas a pensar estar numa situação confortável quando na verdade não estão. É o que o Mombrana diz daquele, creio que do menino, né? Passando perto do cemitério, assobiando, para dizer que não está com medo. Sim. E na verdade há um grande medo dentro dele. Claro. E a palavra hoje, nos posicionando, nos colocando no lugar, ela tira de nós esse medo. Exatamente. E nos dá essa ousadia. Exatamente. E permanecendo, vamos dizer, no espírito de Laodiceia, não tem ninguém que alcança a ousadia dada por Deus. Exatamente. Ele pode ser ousado na sua jactância, ele pode acreditar que ele está bem, como o senhor falou. Estou assoviando, ele está morrendo de medo, está se tremendo de medo, mas está assoviando, tentando disfarçar que a condição dele é uma condição ruim.
o mundo está nessa condição, irmãos. Por que tanta diversão? Por que tanto entretenimento? Por que tanta festa? As pessoas estão tentando esconder o medo que elas estão sentindo. As pessoas estão tentando buscar saídas para os seus temores, né? As nações estão agitadas, as guerras estão explodindo em todos os lugares. Irmãos, o mundo sabe que o tempo está à mão. Sabe? Claro que sabe. Se os próprios animais, eles sentem a aproximação de uma catástrofe, Exatamente. o ser humano não vai perceber. A questão é que, ao invés de ouvir a voz de Deus, eu fiquei me lembrando aqui, irmão Efraim e irmãos, de quando o exército americano estava ali esperando um ataque dos japoneses, Pearl Harbor, né? Ali eles ouviram que os japoneses estavam avançando, Exatamente. mas eles ignoraram aquilo. Ignorar. Tá nada. E eles começaram a festejar. Exato. As coisas mais loucas estavam sendo feitas enquanto eles se embebedavam e eles tomavam as mulheres. Aquela loucura, quando eles estavam bêbados e naquela condição impossível de se defender, então os japoneses invadiram e mataram e fizeram o que tinha que fazer. Ora, foram pegos de surpresa? Não havia um aviso? Ignorar. Não tinha um recado que havia sido dado? Claro que sim, mas eles ignoraram Exatamente. a voz de advertência. Exatamente. E quando se ignora a voz de advertência, a pessoa descansa. Ela pensa, nada, isso aí uma certa vez eu ouvi, né, de uma jovem ter dito assim, nada, isso é exagero dos pastores. Tá bom. É exagero dos pastores, é exagero dos pregadores, é exagero da Bíblia. As pessoas vão seguindo seu curso. Exatamente. As pessoas vão acreditando que elas estão seguras. Não há segurança fora de Cristo. Não há mesmo. Não há. Se você está ouvindo e você ainda não entregou o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, eu te afirmo nesta noite, não há segurança fora de Cristo. Você não vai encontrar segurança nas bebedeiras, você não vai encontrar segurança nos vícios, você não vai encontrar segurança nos campos de futebol, você não vai encontrar segurança em nenhum outro lugar, senão em Jesus Cristo. Exatamente. E Ele está clamando, né, para que nós saiamos dessa Laodiceia enganada por sua própria capacidade. Exatamente. Por sua própria autossuficiência. Eu sou rica. Rica nada. Ela é mais pobre do que o mais pobre que há na terra. Exatamente. Mas você usou o ditado, né? Mais cego é aquele que não quer ver. Quer ver. Exatamente. Está vendo que a coisa está feia, mas está ignorando a voz de Deus, está ignorando. Vocês pregam um arrebatamento, não tem esse negócio de arrebatamento, não. Continua seguindo, crendo dessa forma. Exatamente. Eu creio no meu arrebatamento e não creio. tem quem tira isso do meu coração. Essa é uma promessa que foi feita para mim. Pessoal. Isso é individual, é pessoal. Exatamente. Então, se você não crê, mas eu acho que eu posso imaginar você, irmão, dizendo, amém, eu também creio no meu arrebatamento, eu também estou apegado ao meu arrebatamento. Ora, o mundo que não creia, a promessa não foi feita para eles. Exatamente. Né? Exatamente. As primas órfãs, as primas da órfã,
Elas não estavam lá rindo dela? Exatamente. Deixa de ser boba. Você acha que um rapaz daquele vai vir aqui por causa de você? Olha você, olha seu cabelo todo cheio de óleo. Você acha que esse rapaz está querendo uma moça tão mal vestida como você? Não, você está se iludindo com isso. As pessoas podem dizer o quanto elas queiram dizer. Vocês estão iludidos. Gente, é uma promessa que foi feita para nós. Se você não consegue enxergar essa promessa como sendo sua, siga a sua vida. Siga a sua vida. Vá, como diz, afundando no seu eu, né? Como você queira fazer. Mas nós, que fomos chamados para crer nessa palavra, nós ouvimos a voz de Deus e demos atenção a ela. Exatamente. Não é? Exatamente. Isso aqui é maravilhoso. Exatamente. Eu só estava falando aí me veio um pensamento aqui. Se o mundo não estivesse preocupado com o que vem no sentido de destruição para o mundo, não teria homens bilionários gastando o seu dinheiro buscando um espaço em Marte. Exato. E aí, por que eles estão buscando saída para outro planeta? Né? Aí vem algo que alegra o nosso coração como eleito. Sim. Sem dinheiro e sem preço. Sem preço. Você não precisa ser milionário para conseguir um assento nessa espaçonave, né? Exatamente. Como diz o hino, né? E esta nave exatamente. Está vindo me buscar para me levar ao lar. Para me levar ao lar. Eu não tenho dinheiro. Não precisa. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. E a gente fica, sabe, sente-se pequeno e feliz. Verdade. Pelo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Verdade. Né? Porque Ele quem nos mantém de pé, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos permite ler e entender o que está aqui e aplicar isso na nossa vida. Sim. E isso nos posiciona e nos coloca, como diz o outro hino, já passei pelo portão, já passei pelo check-in, já passei por toda a segurança, agora é hora de partir. Sim. Hora de ir embora, hora de alçarmos voo e voltar ao nosso estado original. Irmãos, eu tenho isso para mim, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, fulano tá depressivo, fulano tá triste. Tem algo mais ou melhor do que isso para curar uma depressão? Não tem, não. Que isso? Isso é muito grande, o mundo inteiro, você vê, a ciência procura recursos para dar para as pessoas uma beleza eterna, eles não conseguem achar. Você vê a abertura de salão de beleza para todo lado para tentar ver se salva alguma coisa desse corpo, mas não salva. Você vê as pessoas gastando suas fortunas para tentar achar um novo mundo, uma nova terra, não encontra. Aí Deus nos permite assentar em lugares celestiais, que coisa. Ouvir palavras celestiais, que coisa. E nos coloca no lugar celestial para entender, você é um eleito, nós somos um eleito e temos direito à vida eterna. Isso é muito grande. Isso é bênção pura, né? É verdade. Isso é uma grande maravilha. É maravilhoso. Esse é, sem sombra de dúvida, o remédio que cura as nossas enfermidades. Quando nós entendemos quem nós somos. Pode ser que alguém pense, irmão, você não crê em tomar remédio. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que nós não estamos falando de química. Nós não estamos falando de ciência e toda essa coisa. Nós estamos falando de cura para a alma. Isso aí. Nós estamos falando de um remédio que não tem contraindicação. É um remédio que você não precisa preocupar em tomar só meia dose, partir o comprimido no meio. Você pode beber desse remédio, irmão, irmã, sem preocupação. Esse remédio eu tomei e me deu taquicardia. Não vai dar. Só vai dar uma taquicardia
daquela euforia Isso. da presença de Deus. Não aquela coisa, ai meu Deus, parece que eu vou morrer. Não, muito pelo contrário, você vai viver. Isto. Quando você toma esse remédio, que é a palavra de Deus, isso faz com que nós vivamos a verdadeira vida. Isso. Não uma vida que Exatamente. perece. Exatamente. Não uma vida com data de validade. A gente já entra nesse mundo com data de validade, Exatamente. né? Exatamente. Então não é um remédio. Nós não estamos falando de química. Não é isso. Nós estamos falando da palavra, que é o remédio que Exatamente. traz vida para nós, Esse né? remédio é tão importante que Enoque tomou dele. Tomou e e Deus sumiu. para si tomou. E é o que Amém, nós amém. almejamos. Então é isso, irmãos. Ouçamos a voz de Deus todo o tempo. Estejamos atentos. Saia do meio da confusão para que você... Já viu quando a gente recebe uma ligação, que você está no meio de muita gente? Se você parar para atender aqui, você não consegue ouvir quem está falando aqui e não consegue ouvir os outros também. Fica aquela coisa confusa. Então você dá uma escapada e aí você diz, alô? Exatamente. Quem está falando? Ah, ô fulano. Aí você consegue conversar. Sai do meio da confusão, sai do meio das agitações do mundo, da era de Laodiceia, porque o Espírito Santo está fazendo uma ligação para você. Né? Verdade. Vai atendê-lo e quando você for atendê-lo, você nem volta mais para a confusão. De lá você já vai ser colocado num lugar onde você possa ouvir constantemente a voz de Deus falando ao seu coração por todos os momentos. Pura verdade. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos tomar aqui então os nomes, né, daqueles que estiveram acompanhando, né, a transmissão nesta noite. Aqui, Deus abençoe e Deus continue abençoando o Senhor ricamente, a família e todo o ministério. Assistindo aqui, irmão Silvino, a irmã Elza e a irmã Enira. Meu abraço a vocês aí, que Deus também abençoe, né? Todos vocês aí reunidos em torno da palavra, né? Nesta noite. Nós temos também aqui o irmão Luiz e a irmã Dalva, em Belo Horizonte. Nós temos a irmã Norma, também em Belo Horizonte. Nós temos aqui o irmão Renato e a irmã Marli, em Nova Lima, conectados, né, conosco nesta noite. Temos também o irmão Adelar, em Ibirité. Nós temos aqui o irmão Fábio, lá em Passos. Deus abençoe, irmão Adelso, o senhor, irmão Efraim, toda a equipe de transmissão. Amém. Estamos assistindo a transmissão com a visita do irmão José Maria. Olha que visita boa, hein, rapaz? Essa é especial. Irmão José Maria e a irmã Maria. Muito que bom. Deus abençoe. Está lá o Pedro Antônio, além do irmão Fábio, né? Está o Pedro Antônio, a Esther, a irmã Toniana e a irmã Ana também acompanhando. Meu abraço a todos vocês aí, no nome de Jesus Cristo. Também o irmão Rolf Borba, em Piracicaba. Amém. Que Deus abençoe. E nós vamos abrir aqui a nossa lista. Tem algum nome aí, irmão Efraim, além desses da... Não, Não, né? não tem. Então vamos aqui. Vamos ver se eu consigo abri-la, né? Se eu não conseguir abrir aqui, eu creio que eu consigo abrir aqui no WhatsApp. Vamos ver se abre. Aqui, ó, acabou de chegar.
Irmã Keren. Aham. Keren, Júnior e Sofia em Vespasiano. Deus abençoe. Amém. Então aqui, eu consegui abrir a lista. Em Belo Horizonte, nós temos a irmã Lídia Joquebede e também o irmão Misael Porto. Gislaine Paula e família, Rosinha e família, Cristiane Amaral, Isaac e Rosa Amaral, Michele Barros, Stephanie, Samuel e Sara. Essa é a turma lá, né, irmão Efraim? Irmã Carmen de Jesus e irmão Tiago José, Avanilde Sarmento, Adriana Oliveira, irmã Terezinha Mendes, Luana Santos e filhas, e também o irmão Flávio Augusto. Em Águas Vermelhas, a irmã Mercê Soares. Olha, consegui abrir aqui, tá vendo? Agora. Demorou, mas abriu, né? Então, nós temos em Contagem a irmã Maria Gomes, Antônio e Lilian, Graça e Nonu, Iraci e Ana Carolina Sidney. Em Diamantina, a irmã Maria Cleusa. Em Esmeraldas, Sebastião, Robson e Osana, Roberto Lemos e Maria de Lourdes. Em Fortaleza de Minas, Marlene Bárbara. Em Ibirité, Geralda Paula e família, Solange, Lucas e Yuri, Cláudio Antunes, Carmosina Neves e Maria Aparecida. Em Joatuba, nós temos o irmão Luiz Paula. Em Joatuba, nós temos o irmão José Mauro e a irmã Terezinha Gomes, e em Matozinhos, o irmão Luiz Paula. Em Piracema, a irmã Sônia Eneli e o irmão Cláudio. Em Ribeirão das Neves, nós temos o irmão Antônio Família, Maibi Família, Péricles Santos e Maria Assunção. Em Sabará, nós temos a irmã Helenice, a irmã Ângela, a irmã Eliane Aguiar. Em São José de Almeida, nós temos a irmã Ildete. Em Santa Luzia, nós temos a irmã Sebastiana Figueiredo, José Passos, Sara Amaral e João Marcos, Adriana Silva, Antônio e Fátima. Em Várzea da Palma, a irmã Rosilândia, irmão Aparecido e a irmã Vanessa. Em Ouro Branco, o irmão Antônio Paulino. Em Ouro Preto, a irmã Norma e o Davi. Em Vespasiano, a irmã Rose Serafim, Daniel e Rosileia, Vânia Lúcia, Rita de Cássia, Rosária Gomes e família. Em Içara, nós temos Missa, o irmão Missa e a irmã Nida. Em Londrina, nós temos a irmã Lidiane, e na Alemanha, a irmã Isabel Maertes. E nós temos alguns outros aqui sem localidade, a irmã Quitéria Teixeira, Geralda Guimarães, Eliete Lima, Aguinaldo Stallone, Clariana Oliveira, Maria Luísa, Roseni Firmino, Ivan Pereira, Wilson e Ivone, Francisco de Paula, Manuel Gonçalves, Guilherme Teixeira, Eliete Martins, Ivanete Aparecida, Wellington e Augusta. Verificando aqui se tem mais algum nome. Não tendo, nós temos ali. Ok, são esses somente. Amém. Então, que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, por se assentar, né? Eu creio que, sem sombra de dúvida, as bênçãos recairão sobre cada vida. Nós cremos e desejamos que assim seja. Então, que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus Cristo. Lembrando que domingo nós temos escola dominical, temos um encontro marcado às 9 horas da manhã.
Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmão Efraim. Muito obrigado por estar junto aqui. Sempre uma grande alegria. Amém, irmão Adelso. Deus abençoe o senhor. Eu é que agradeço. Amém. Deus abençoe todos. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom. Amanhã a Ele, de todo o coração, And by his help and by his grace, e pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements growing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, Till I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.